Se você parou para ouvir esse episódio, é porque você tem interesse em cirurgia de catarata, certo? Agora, se você quiser se aprofundar de verdade nas lentes de alta tecnologia, eu estou liberando um bônus muito especial para você. Você vai poder adquirir o Opht Review Phaco com R$1.000 de desconto até o dia 15 de maio. Nesse curso a gente aprofunda com detalhes nas lentes premium, desde a parte de indicações, biometria, escolha da lente ideal para cada paciente, técnicas para aumentar a sua taxa de conversão, além de discutir complicações, então tudo aquilo que você precisa para ficar mais seguro na hora de indicar uma lente premium. Se você se interessou por esse bônus de R$1.000, clique aqui no link que está na descrição e resgate agora, porque essa promoção só vai até 15 de maio. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Ophtcast. A gente vai continuar aqui a nossa série sobre lentes premium. A gente já fez um episódio sobre EDOFs, um episódio sobre LIOS bifocais e trifocais e agora a gente vai falar das lentes tóricas. Muita gente tem dúvida nesse assunto, quer se aprofundar um pouco sobre indicações, sobre biometria, sobre dicas ali intraoperatórias, complicações. Então a gente vai destrinchar todo esse assunto. Se você não escutou os episódios anteriores, dá uma olhada aí no nossa playlist, que tem muito conteúdo legal. E hoje a gente vai discutir esse assunto mais uma vez com a Mari, A Mari, que é professora da Opht Review, Mariana Hollander, todos vocês já conhecem, especialista em catarata, uma das assistentes lá do setor de catarata do HC, que vai contribuir aqui com a gente nessa discussão. Mari, seja bem-vinda. Obrigada, Bê. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. Eu já estou pedindo música no Fantástico já, 3 podcasts seguidos, mas eu sempre curto estar aqui. E quem não sabe, então como é só eu e a Mari hoje, esse é um podcast mais light, a gente vai brincando aí. Quem não sabe, a Mari é a minha colega de residência, a gente está aí junto há 7 anos já, então vai ser um podcast muito bom, a gente vai trocar essa ideia aqui sobre lentes históricas. Bom, vamos lá seguir uma sequência, Vamos seguir toda a construção do raciocínio, desde o paciente que chega no nosso consultório com uma indicação de cirurgia de catarata, vamos passar por biometria, vamos falar sobre marcadores, sobre intraoperatório, vamos aqui nessa sequência. E o primeiro tema aqui que eu quero puxar, Mari, é a indicação. Quais são os pacientes aí que têm indicação para o implante de uma lente tórica, no que se refere aí ao grau de astigmatismo, também à regularidade da córnea, e se tem diferença caso a gente esteja planejando implantar uma LIO tórica monofocal ou uma LIO tórica multi, Vamos começar aqui por esse assunto. Tá. Legal, Bê, vamos começar a falar um pouquinho de indicação, então. É muito comum, os residentes vêm discutir comigo, ou até mesmo, pessoas que já operam, e falam assim, peguei um paciente aqui que ele tem uma refração, o cara usa, 3 graus de astigmatismo. Tem que pôr tórica, Daí, a primeira coisa de todas é falar, gente, calma. Quando a gente tá falando de lente intraocular tórica, a gente não vai usar muito o astigmatismo refracional do paciente, Porque o refracional, ele pode ter origem em qualquer parte do olho, então pode ser a córnea, claro que pode ser, mas às vezes pode ser cristaliniano, principalmente um paciente que tem catarata, às vezes fica com astigmatismo um pouco doido mesmo quando a gente vai fazer a refração desses casos, Então, a gente não, quando a gente tá falando de corrigir, o astigmatismo, a gente vai pensar muito aqui no astigmatismo corneano, então o refracional, ele vai ter pouco valor nessa análise, então, legal, fez a refração, mas a gente precisa ver a córnea desse paciente, tá? Porque se for cristaliniano, já vai corrigir tirando cristalino e pronto, acabou. Quando a gente vai ver a córnea, então, se a gente vai pensar em colocar uma lente tórica, a lente tórica, a gente dá aula normalmente de lente tórica junto com as lentes premium, mas eu falo que eu nem considero muito uma lente premium, no sentido de que você precisa ter um refinamento maior, para conseguir fazer cálculo, posicionar, colocar, etc. Mas a correção que a gente está fazendo é correção de aberração de baixa ordem, então, é a mesma coisa que você escolher a lente esférica correta, se você é um paciente que a lente dele precisa ser 22, você não vai botar 25, você vai botar a lente que ele precisa. E você colocar uma lente tórica no paciente que tem indicação é a mesma coisa que você não colocar a lente 22 no paciente que tem indicação de 22. Você está corrigindo só aberração de baixa ordem, Então, a lente tórica, ela vai corrigir o que a gente corrige com cilindro, então tem que ser astigmatismo regular. Não adianta pegar uma topo, um exame de um paciente que tem um ceratocônico, astigmatismo mega irregular ou qualquer outra alteração
alteração corneana que a gente vê que não tem um padrão certinho, né? A gente não vai conseguir corrigir esse tipo de alteração com uma lio tórica. Uma lio tórica vai corrigir o que o cilindro corrige, que é astigmatismo regular, que tem aquele padrão bonito, que lembra um 8, né? Ou uma gravata borboleta, seja no eixo que for, mas que tem um padrão de regularidade, né? Leves assimetrias a gente até tolera, assim, mas irregularidades em geral a gente não consegue corrigir. Então, a primeira coisa é que não é o refracional que importa, né? O astig refracional. A segunda coisa é que tem que ter uma imagem corneana pra gente saber como é que tá o padrão. Então, não adianta fazer só cerato da biometria, né? Que não vai ser suficiente. E por último, na indicação, assim, não tem muito um valor de corte. Por quê? Vai depender um pouco se o astigmatismo é a favor da regra, se é contra a regra, e também se é uma lente monofocal ou multi. Então, assim, se eu tô pensando, por exemplo, num paciente que vai colocar uma monofocal e a gente tem um astigmatismo residual esperado de meio, a gente sabe que meio grau de astig numa lente monofocal tem super pouco impacto. Já numa multifocal, esse meio pode ter um impacto significativo, meio, 0,75, né? Porque a luz já vai ter sido dividida e a gente vai estar com um contraste já menor pela multifocalidade. Então, a gente tenta corrigir mesmo astigmatismos mais baixos. Não, isso aí. Então, esse é o recado que fica, pessoal. Se a gente for colocar uma lente multifocal, a gente tem que primar para uma correção total desse astigmatismo para a gente ter o melhor resultado, sobretudo se for uma lio trifocal, que a gente já falou, né, que tolera poucos erros residuais, então, importante estar isso bem alinhado. E agora vamos falar um pouquinho do próximo passo, que é calcular essa lente. Né, você já falou que é primordial uma imagem de córnea, né, e aí você, nessa avaliação da imagem, qual que é o seu exame preferencial? Você tem o costume de levar em conta aí, de medir o astigmatismo posterior da córnea, e você acha isso importante para o cálculo da lente, ou não é tão necessário? Quais são as fórmulas que você acha aí como as de primeira escolha para cálculo de lio tórica? Então, vamos lá, respondendo por etapas, né? Em relação ao exame de imagem, uma topo, a princípio, é suficiente, tá? Então, a gente avaliar se tem o padrão da córnea anterior regular vai acabar sendo mais importante. Eu gosto muito, muito do exame de Pentacam, eu acho que ele dá muita informação pra gente. O OPD também é um exame bom, mas entre os dois eu ainda tenho preferência pelo Pentacam. Desculpa, né, galera do OPD? Mouse aí. Não, o OPD também é ótimo, mas o Penta, ele vai te dar tanto a avaliação da córnea anterior quanto da córnea posterior, que é uma coisa que o OPD não tem, né? Mas quando a gente vai usar esse valor, então a gente sabe que o astigmatismo ele não se origina, né, só na face anterior da córnea, tem a face posterior também. E existem fórmulas para a gente calcular, né, utilizando essa face posterior medida. Só que o que se observou é que ou a gente ainda não sabe medir tão bem assim o astigmatismo mesmo da face posterior da córnea, ou a gente não sabe usar isso tão bem no cálculo. Quando a gente compara fórmulas biométricas que usam o astigmatismo posterior medido ou as que usam o astigmatismo posterior predito, as fórmulas que usam o astigmatismo posterior predito, em geral, têm um resultado melhor. Então, assim, eu gosto muito do exame de Pentacam para avaliar a estrutura da córnea, então para ver regularidade, para ver padrão, para ver córnea anterior e córnea posterior, mas esses dados mesmo numéricos do Pentacam, eu acabo não usando tanto. Quando a gente vai fazer o cálculo, quando eu vou colocar na fórmula, aí são os dados do biômetro. Normalmente eu tenho preferência pelo IOMaster 700 ou outros biômetros que fazem o ACT de córnea, são os mais modernos, assim, né? Mas mesmo de um IOMaster 500, por exemplo, dá pra gente fazer um cálculo muito bom. Isso, a gente usa os exames de imagem para avaliar o padrão da córnea, mas para o cálculo da lio a gente usa os dados que a gente obtém no biômetro, né? Então, essa é mais uma dúvida que muita gente tem. E as fórmulas, né, que a gente mais usa para cálculo da lio tórica, principalmente Barrett, Kane, você mencionou no último podcast também da fórmula da Eskers, né? Se puder comentar um pouquinho dela também para o pessoal. Então, como a gente tem que levar em conta tanto a face anterior quanto a face posterior do astigmatismo, antigamente, isso era feito assim, não tinha as fórmulas que tem hoje, né? E já tinha lente tórica. Então, como isso era feito? A gente usava um nomograma, que é o nomograma de Baylor, que ele vai fazer um ajuste. Então, assim, se o astigmatismo é a favor da regra, você vai hipocorrigir. Se o astigmatismo é contra a regra, você tem que hipercorrigir um pouco. E você tem que lembrar que o plano da lio, né, então a quantidade de dioptrias cilíndricas que você vai ter no plano da lio não é a mesma coisa do plano da córnea. Então, existe também uma compensação que tem que ser feita nesse sentido.
Hoje em dia é muito mais fácil, porque as fórmulas mais modernas já incorporam esse conceito. Então, o que você vai inserir na fórmula? As fórmulas que a gente mais usa, né, para cálculo tórico são Barrett e Kane. Tem muitos laboratórios que têm as fórmulas próprias também. Então, por exemplo, o site da Alcon tem a fórmula, o site da Johnson tem, o site da Zeiss tem. Mas eu gosto mais de usar as fórmulas mesmo, né, a Barrett e a Kane. Os sites, eles normalmente incorporam, né, uma dessas fórmulas na calculadora deles. Eles já vão levar em conta, então você vai colocar somente o acerato da biometria e ele vai levar em conta a posterior. Então ele já vai ver o eixo que se é a favor da regra, se é contra a regra e vai compensar pela face posterior, né? A calculadora da Esquers tem usado bastante ela porque ela reúne várias fórmulas de última geração, então as fórmulas que usam inteligência artificial, que tem se mostrado superior em todos os estudos mais modernos que a gente tem, mas ela ainda não tem a calculadora tórica, então eu acabo utilizando mais a Barrett e a Kane mesmo, principalmente a Kane, assim, pela facilidade de interface que ela tem. Beleza, entendi. Bom, e pessoal, para quem não sabe, a gente aqui na Oft Review, a gente tem o curso Oft Review FACO, né, que é um curso coordenado pela Mari, em que a gente aborda todos esses assuntos com muito mais profundidade, lentes premium, os exames ali de córnea, biometria, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente detalha muito mais no curso Oft Review FACO e a gente está liberando aqui um bônus de R$1.000 até dia 15 de maio para quem quiser aí adquirir o curso. É só apertar o botão que está aí na descrição para ter mais informações, trocar uma ideia com o nosso time comercial, beleza, pessoal? Não perde essa oportunidade. Bom, continuando aqui a nossa conversa, outro dado importante para calcular a LIU, né, além dos dados de córnea, todos os dados que a gente já mencionou também, é o astigmatismo induzido, né? E, bom, você recomenda que todo cirurgião aí calcule o seu astigmatismo induzido? Como que ele pode fazer para calcular? Ou você acha que pode botar um valor genérico ali na fórmula? Como que você faz no seu dia a dia? Então, isso é um outro fator importante, né, que a gente tem que incluir no cálculo, porque a gente não pode esquecer que a gente vai entrar nesse olho, vai fazer uma incisão corneana, né, e a gente quer corrigir o astigmatismo final que o paciente vai ter, então a gente tem que já colocar na conta esse tanto que a gente vai induzir. Eu sugiro muito fortemente que os cirurgiões, eles calculem quanto que é o induzido deles, até mesmo para eles saberem se está sendo uma coisa reprodutível. Se você não está induzindo, assim, 0,25 em um paciente, 0,75 no outro, está induzindo 1 grau em outro paciente, e está saindo uma coisa completamente fora de padrão. E isso é uma coisa que as pessoas podem começar a fazer até mesmo na residência, ou quem opera, mas ainda não coloca lente tórica, por exemplo. Antes de você colocar a lente tórica, já saiba quanto que é seu induzido, porque quando você for fazer seus primeiros cálculos, você já consegue colocar seu astigmatismo induzido personalizado e você vai ter um cálculo mais refinado, né? Então, o que vai interferir no astigmatismo induzido, né? São várias coisas. Então, o tamanho que ficar a incisão, que normalmente uma faquinha de 2.2, 2.4 vai induzir um pouco menos do que uma de 2.75 ou de 3.2. Mas não é só isso. O tamanho que você faz o túneis mais compridos vão induzir mais. Se você faz uma incisão mais clear cornea ou um pouco mais limbar, então quanto mais próxima do centro da córnea, do eixo visual, mais astigmatismo vai induzir. Se você manipula em excesso essa incisão, você pode acabar induzindo mais. Então, às vezes, na hora de entrar ali com o injetor, a gente força muito a incisão, essa manipulação excessiva pode estar relacionada ao astigmatismo induzido. Então, como que a gente vai fazer para saber isso? O que eu sugiro, assim, que seja uma rotina? Você sempre vai ter a ceratometria pré-operatória, claro, né? Porque senão você não teria como calcular a lente e tudo mais. A única coisa que a gente vai precisar fazer, então, a mais, é fazer uma ceratometria pós-operatória. Então, eu sugiro que espere pelo menos um mês para a córnea já estar bem cicatrizadinha. Se foi algum caso que teve alguma complicação, alguma coisa, pode esperar até mais tempo. E você vai fazer uma nova ceratometria. Você pode utilizar o próprio biômetro, se for uma coisa que você tiver fácil ali à mão, porque você pega já do mesmo aparelho. O ideal é que seja do mesmo aparelho. Então, se você fez um penta pré, faz um penta pós. Não precisa ser um pentacan. Pode ser até acerato do autorrefrator. Apesar de que a do autorrefrator eu não recomendo tanto, porque a maioria vai de 0,25 em 0,25, né? Então, a gente quer induzir um pouco menos que isso, até você acaba não conseguindo medir. E o que a gente vai fazer com esses dados? Existem tabelas de Excel para você inserir e fazer o cálculo, porque é um cálculo um pouquinho complexo, né? Então, você tem que fazer um cálculo vetorial ou de centroide, porque você vai, por exemplo, o astigmatismo do cara era, a 80, e você fez a incisão a 120, e o astig final do cara é a 110, e daí você não sabe fazer essa conta, né? Tem as tabelas de Excel pronta, mas tem um site que é do Rio,
que é muito bom, que é siacalculator.com, SIA-calculator.com. Você se cadastra lá, e daí você vai inserindo seus casos. Então, você vai lá, caso 1, o cara tinha 42 por 44 e você põe o eixo. Aí você vai falar onde você fez a incisão, exatamente, se foi a 120, a 130. Se você não lembrar onde você fez, é só você olhar na lâmpada de fenda do pós-operatório, você mede ali onde está a incisão. Então, por exemplo, fiz a 120. E você vai pôr a cerato pós. Ele pede também o tamanho da faquinha que você usou, sei lá, 2,75. E ele vai te falar quanto que você induziu nesse caso. E conforme você vai inserindo seus casos, ele vai fazendo a média. Então, assim, você inseriu 10 casos lá, você já tem seu astigmatismo induzido médio. E com isso você consegue colocar esse astigmatismo induzido na fórmula. Então, você vai lá na Kane, na Barrett, para calcular. Ele sempre vai te pedir o astigmatismo induzido. É obrigatório você preencher isso para fazer o cálculo da tórica. Não, perfeito, muito boas essas dicas. E para quem ainda não costuma colocar ali o tórica, né, ou quem é residente, né, dá para fazer um planejamento também para reduzir o astigmatismo do paciente sem a lente tórica. É claro que o ideal hoje em dia, estado da arte, é usar a lente tórica, mas se fizer uma incisão no meridiano mais curvo, a gente sabe que a gente consegue aplanar um pouco aquele meridiano e reduzir um pouco o astigmatismo do paciente. Também as incisões mais temporais induzem menos astigmatismo do que as incisões superiores. Então tem alguns cirurgiões que optam por operar temporal, tem uma indução de astigmatismo menor. Bom, beleza, calculamos a lente, já sabemos o nosso astigmatismo induzido, a fórmula de Barrett falou pra gente lá que é uma, sei lá, T3, a gente vai operar, beleza. A gente tem que fazer a marcação desse paciente, né? E existem várias formas de marcar. Tem gente que marca na lâmpada de fenda, tem gente que marca tem diversos tipos de marcadores, aqueles que tem pêndulo, aqueles que tem tipo um nível líquido ali. Bom, quais são os marcadores aí mais utilizados e os que têm melhor evidência aí de precisão, né? E quais que são mais práticos para o dia a dia? Qual que é a sua rotina? Então, Bê, para começar assim, para todo mundo entender, mesmo quem tá mais começando, por que a gente precisa marcar o paciente antes? Por que eu só não olho ali na hora e falo, 180 é virado assim, pronto, acabou, né? Então a gente sabe que quando o paciente deita ali na mesa, a gente pode ter muita ciclotorção. Tem pacientes que às vezes tem só um pouquinho, mas tem paciente que às vezes gira muito, e a gente vê isso porque eu marco tórico todo santo dia. Então eu vejo paciente sentado, tá marcado o 0,80 e o 90, e quando ele deita, às vezes tá totalmente até torto, 15 né? graus que pelas referências falam, assim. Mas esporadicamente pode ter paciente que vai até mais que isso, né? Então seria uma média, né? Então assim, tem que marcar o paciente sentado pra gente colocar a lente tórica na posição correta do olho dele. E a lente tórica, a gente sabe que se você errar 10 graus, nem precisa ser tanto, né? A gente já tem uma perda significativa, né? E é em porcentagem. Então, se é um paciente alto-astigmata, você tem que ser mais preciso ainda, mais minucioso ali, tanto na marcação quanto no posicionamento. Cada grau é mais ou menos 3%, né, que perde, né, de correção. Então, a gente tem, se a gente pensar aí que rodou 10 graus, né, a gente tem 30% de perda. Cara, se é uma astig de 1 que você tá corrigindo, você perdeu 30%, você perdeu 0,3. É pouco. Se for de 3, mas vai sobrar 1. imagina que você tá corrigindo, tipo, 3. um astig imenso, né? Vai sobrar 1 grau. Exato, se for 3 graus de astig, vai sobrar 1 grau inteiro. Então, assim, quanto mais alto astigmata, mais chato a gente tem que ser, assim. E daí, como é que a gente vai marcar, então? A gente pode marcar direto o eixo da lente que você vai colocar. Então, por exemplo, o eixo de implante vai ser a 10 graus, né? Lembrando que o eixo de implante normalmente vai ser próximo ali do eixo mais curvo da cerato do paciente. Mas quem vai dar exatamente o eixo de implante pra gente é a própria fórmula biométrica, tá? Então, eu fui lá, coloquei na Kane, deu um eixo de implante, sei lá, 14 graus. Eu posso ir lá e marcar direto esses 14 graus. Ou então, eu posso marcar o 0,180, só pra gente garantir o alinhamento, e eu vou achar esses 14 graus lá no intra-op, a partir dessa marcação do 0,180 com o auxílio de um transferidor. E daí pra gente marcar a posição, então, tem a lâmpada de fenda. Na lâmpada de fenda, a gente normalmente vai pedir pro paciente posicionar a cabeça, encosta o queixo, encosta a testa. Ela é uma boa forma de marcação, porque esse fato de ter o apoio da cabeça do paciente ajuda bastante a deixar a cabeça bem retinha na hora de marcar, né? Que ele não pode estar virando a cabeça assim, senão a gente pode perder um pouco o referencial. E a gente normalmente faz uma marquinha no epitélio da córnea, bem perto do limbo. Eu, normalmente, quando marco na lâmpada de fenda, já gosto de marcar direto o eixo de implante. Então, eu coloco uma fenda fininha, longa, passando pelo eixo visual do paciente, e eu viro, né, com a lâmpada de fenda para ficar já no eixo que eu vou implantar. Então, vai dar 14, eu já ponho ali no 14, e marco as duas pontinhas passando pelo centro do eixo visual. Eu prefiro marcar assim. Você pode marcar também o 0,180 na lâmpada e depois usar o transferidor, mas não tem porquê, né? Se a lâmpada já marca o grau, você já faz um one step ali, marca de uma vez.
E na lâmpada, então, quando a gente olha os estudos que são feitos sobre isso, né, sobre qual marcação fica mais precisa, a lâmpada de fenda normalmente tem uma das melhores respostas. O segundo melhor ali, que fica muito próximo, a lâmpada de fenda... O problema é que muitas vezes você não vai ter uma lâmpada de fenda no centro cirúrgico. Exato, não é a forma mais prática de marcar, né? Não são todos os centros cirúrgicos que vão ter uma lâmpada, e quando tem, às vezes é em outras salas, se você tá fazendo mais de uma cirurgia, você tem que sair. Às vezes você tem um monte de cirurgia pra fazer. Então, não é a forma mais prática, com certeza, né? Só, assim, equiparado aí com a marcação em lâmpada, estão as marcações digitais, que é, por exemplo, o Varian, o Callisto. Como que funcionam essas marcações digitais? Você vai tirar uma foto do olho do paciente com o aparelho antes, então o Varian tem lá a foto pré. Então ele vai lá, vai tirar uma foto, ele vai mapear os vasos limbares, alguns fazem também o desenho da íris, né? E ele vai saber a posição ali onde está certinho o 0,180, e quando o paciente deitar, ele vai reconhecer o olho e vai mostrar ali para mim só digitalmente. Só para quem não tem o hábito, nunca viu, fica acoplado no microscópio, pessoal. Então você já consegue ver ali no próprio micro qual é o eixo de implante da lente, tudo eletrônico, né? Claro que é muito mais caro. Sim. E são duas etapas, né? A parte do aparelho que tira foto e você passa isso para o aparelho que é acoplado no microscópio cirúrgico, que vai te mostrar ali uma imagem do eixo de 14. Mas realmente, né, não é uma coisa assim super acessível que você vai ter em qualquer lugar, mas quando tiver é muito legal e também é bem precisa, na verdade, é bem boa a forma de marcar. O que a gente acaba fazendo na prática, na maior parte dos casos, o que eu mesmo faço, é o pêndulo. Então o pêndulo, ele chega próximo ali do nível de eficiência que a gente tem de marcar na lâmpada de fenda ou do marcador digital. E a gente tem vários tipos de pêndulo, então tem o pêndulo com a bolinha, tem o pêndulo que o cabo é o peso, que é o meu tipo favorito. Se alguém quiser indicação, posso até mandar depois, posso colocar no Instagram lá pra... Se me pedir, eu mando. Não. Mas, assim, tem a versão muito rica, importado americano, e tem a versão mais barata brasileira, inspiração, assim, no modelo americano, que também é muito boa. Eu uso um da Rumex, que ele é de pêndulo, e ele tem uma rodinha que você consegue colocar já o eixo de implante da lente, que não é muito comum nesses de pêndulo, né? Os de pêndulo geralmente marcam 0,180, e aí você vai lá, então esse é legal por causa disso. Mas assim, vou te dizer, ele é prático, porém, cara, é meio chato de você colocar ali no eixo certo. Esse marcador aí, quem é presbita odeia. Eu que sou hipermétrico, é ruim pra ver, é bem pequenininho mesmo. Às vezes eu ponho no microscópio até pra poder colocar, pra poder enxergar. Eu falei quem é presbita, mas não era uma indireta pra você, né? Presbita eu não sou, mas essa hipermetropia é como se fosse. Então, assim, mas é uma opção. Eu gosto do marcador que tem 4 pazinhas, assim, pra garantir que eu vou marcar não só o 0,180, mas o 90 também, que às vezes se não tá totalmente centrado, ou se uma marquinha não ficou tão boa, você tem mais referência. E o marcador, eu acho legal também se a pazinha é bem, bem fininha, porque às vezes a gente pega uns marcadores que a pazinha é muito grosseira, e você faz uma bola de tinta, que só ali você já tem uns 10 graus ali de erro, então às vezes a lente não fica perfeita. E é uma coisa, às vezes, comum. As pessoas vêm discutir comigo, a lente rodou no pós-operatório. E daí, assim, rodou quanto? 15 graus. Você não sabe se rodou mesmo? Ou se foi um problema de marcação que não ficou tão legal, sabe? Porque quando não é bem feita, pode dar 15 graus de diferença tranquilamente. Não é nem que a lente rodou, ela tá exatamente onde você deixou. Você quer deixar na posição certa. Porque tem que ser bem minucioso nesse aspecto. Com certeza. E aí, pessoal, nesses marcadores que você não marcou o eixo da lente, né, você vai marcar 0,180, vai vir com um transferidor, alinha o 0,180 do transferidor com a sua marcação e vai lá com uma agulha de insulina e marca o eixo de implante da lente, tranquilo. Então, beleza. Fizemos a marcação, a gente vai agora para nossa cirurgia, né? Quais dicas você pode dar para posicionamento da lente? Como que você faz, como que você roda essa lente de forma mais segura, né? E quais aí são os cuidados para evitar que essa lente rode no pós-operatório? Então, na hora de implantar, assim, as lentes históricas, elas são peça única, né? A gente tem o desenho que são em áticos, a gente tem também o desenho que é em prato, né? Como a lente das Zeiss, por exemplo, mas não tem muita diferença na hora de implantar mesmo. A gente vai implantar dentro do bag, tá, tranquilo. Como que a gente vai colocar na posição agora? Existem jeitos diferentes, né? Tem um pouco de preferência do cirurgião, claro, mas o que a maioria acaba fazendo, a gente roda ainda com o viscoelástico dentro do olho até ficar relativamente próximo da posição final. A gente tem uma tendência a rodar a lente sempre no sentido horário, porque é mais seguro, para não ter nenhum problema no saco capsular, a gente roda no sentido certo, né? Então, o sentido
É, horário. A gente roda no sentido horário. E você vai deixar ela quase na posição, mas não exatamente ainda. Porque se você deixa já na posição e na hora que você vai tirar o viscoelástico, ela roda mais um pouquinho, você teria que dar outra volta completa para chegar na posição final. Então a gente deixa assim, uns 10, 15 graus antes, né, da posição final. Lembrando que rodando no sentido horário, né? Então a gente não deixa ainda. Aí a gente vai aspirar o viscoelástico. Quando a gente está pensando em lente tórica, ainda mais se for multifocal tórica, mas qualquer tórica, a gente tem que fazer uma limpeza muito importante do viscoelástico, não pode sobrar nada. Por quê? Se fica um pouquinho de metil atrás da lente, ele pode agir ali como um lubrificante e a lente rodar muito mais fácil. A gente tem que ter a cápsula posterior encostando na lente, sem nenhum material ali entre elas, né, pra gente garantir um bom posicionamento, uma boa adesão. Então tem que entrar embaixo da lente com a IA para tirar o metil? Tem que entrar, tá? Tem que fazer uma limpeza muito caprichosa, não pode sobrar nada. Então a gente tem que tirar todo o viscoelástico que tá dentro do olho e principalmente dentro do bag. Só uma pausa aqui, é uma coisa que eu acho válido para quem tá, às vezes, no final do R3, assim, já tá ali com uma boa bagagem de cirurgia, vai entrar no mercado de trabalho, cara, treina esse passo de você aspirar o metil embaixo da lente. Seu induzido, né? Uma coisa que você já adianta muito. Porque assim, você acha que, é tranquilinho. Cara, tem que ter uma certa técnicazinha, uma coisa que você vai pegando, depois fica tranquilo. Mas assim, cara, vai treinando esse passo de aspirar o metil embaixo da lente. Lógico que não vai fazer isso na sua primeira cirurgia, mas, já tem lá um N bom, é pra você refinar. Não adianta você entrar toda a cirurgia e achar que, vou fazer de qualquer jeito. Não, tem que pensar, por que eu posso melhorar nessa? E essa é uma, né? Aprender a aspirar o metil embaixo da lente. Pensando assim, não é nem só isso, dá pra você fazer tudo como se a lente fosse tórica. Você pode falar, vamos fingir, é uma lente normal, mas eu vou fingir que ela é tórica, que eu quero colocar, sei lá, 30, vou marcar o paciente, vou rodar, vou marcar com o transferidor, vou achar o eixo 30, tudo bem, nem é tórica, é uma esférica mesmo, mas você faz tudo como se fosse, porque você já vai treinando, a hora que você for realmente colocar uma tórica, você vai achar fácil, que você já treinou, já achou a posição, sabe usar o transferidor, sabe usar o marcador, você pode fazer isso mesmo que a lente não seja tórica pra treinar. E existem alguns pacientes que são de maior risco para essa LIU rodar, né? Por exemplo, paciente automíope é bem claro isso, né? Porque esse paciente tem um comprimento axial maior, com uma câmara mais ampla, o bag também, o saco capsular maior, e além disso, a LIU do automíope, ela é mais fina também, né? Então, ela vai tender a rodar mais. Claro, se você deixou o cara com um Seidel, se o cara teve um trauma, tudo isso vai favorecer a lente de rodar também, né? E se você fizer uma rexis muito grande, isso também pode acontecer, porque você não tem o contato ali da cápsula anterior com a lente, né? Então, assim, não sei, deve ter outros também, mas assim, são os que eu lembro, assim, de cabeça de pacientes de mais risco, é isso, né? Automíope, rexis grande, ou se o paciente teve ali algum trauma, se você deixou com Seidel, né? Então, só retomando, né, a forma de colocar, a gente vai colocar, vai tirar todo o metil, inclusive embaixo da lente, a gente vai terminar de rodar esses 5, 10, 15 grauzinhos que faltam com a IA, então a gente vai manter a IA irrigando e termina de fazer essa rotaçãozinha e pronto, já é pra estar na posição, a gente vai selar a incisão, ver se ela manteve, não rodou na hora de selar, nenhuma surpresa assim. E daí outra dica que eu tenho assim, no final da cirurgia, não deixar o olho muito hipertônico, hipertenso. Isso também para automíope é importante, assim, né? Que tem um olhão. Se a gente deixa o olho muito tenso, o saco muito, muito amplo, a lente também pode facilitar rodar. Então, se a gente deixa a câmera um pouquinho mais rasa, não deixa o olho, né, super inflado, isso também melhora, né, a adesão da lente com a cápsula posterior. Se a câmera ficar levemente rasa, não é para deixar as pacientes atalâmico, pelo amor de Deus, com PIO de 0, mas um pouquinho a menos, assim, às vezes a gente deixa, isso ajuda também a manter a posição da lente. E daí, nos casos que tem alto risco, então, assim, os principais é paciente automíope, é um clássico, né, de rodar mais a lente. E paciente que às vezes tem um branco a branco muito grande. A gente costuma medir o branco a branco, né, na biometria, então tem pacientes que às vezes tem um branco a branco bem avantajado, assim. Esses casos também, teoricamente, teriam maior risco, né, porque o saco é maior e a lente fica um pouco mais solta lá dentro. Não existe um consenso absoluto, assim, sobre condutas, mas se você está diante de um caso que preenche esses critérios, então um branco a branco muito grande ou muito automíope, você pode considerar, por exemplo, o implante de anel endocapsular. Tem alguns estudos que mostram que ele pode reduzir a rotação pós-operatória, né? Então ajudam a dar uma estabilidade ali. Então um lugar para a lente se apoiar também. Boa.
E, assim, você recomenda algum tipo de cuidado diferente para o paciente no pós-operatório por ele ter implantado uma lente tórica ou tá tranquilo? Ou são os cuidados padrão? Como que é a sua rotina nisso, assim? Não, quanto a isso, tranquilo. Assim, eu já oriento todos, né, pra gente não ter nenhum problema de pós, nada, nenhuma surpresa aí, né? Fazer um repouso relativo, sem esforços muito intensos, né? Sem abaixar muito a cabeça. Eu falo até pra ir no carro, assim, né? Deve estar passando lombada muito rápido. Dá algum trauma, assim, algum baque, né? Coçar, esfregar o olho, mas nada de que eu passo muito diferente, assim, do pós-operatório comum. Beleza. E como a gente mencionou, né, pessoal, às vezes acontece da lente rodar um pouquinho, às vezes por conta de uma marcação incorreta, né? Nem foi a lente que rodou em si, mas a lente pode rodar. E nesses casos vai depender muito, né, do resultado clínico também, né? Se o paciente está bem clinicamente, se não está, quanto que teve ali de astigmatismo residual, se era uma lio tórica ali, se era um paciente com astigmatismo muito alto ou não, né? Como que você avalia isso e quando que você considera um reposicionamento da lente? Então, você colocou a lente tórica, você planejou tudo direitinho e o paciente vem no pós ainda apresentando astigmatismo, né? Primeiro bate aquele desânimo, mas a gente dá uma respirada e tem muita coisa que pode ser feita ainda que a gente tem que analisar. Então, com certeza o que você falou, Bê, ver se o paciente tá satisfeito, se tem queixa e tal, é a primeira coisa, né? Porque às vezes o cara tinha 4,5 e sobrou 0,75, você olhou 0,75 e você ficou, pô, não acredito, ficou 0,75 de astig, sobrou astig, e o cara tá, tipo, feliz da vida, assim, sabe? Ele tinha 4,5, sei lá, assim, foi só um exemplo. Então, a gente tem que ver o quanto que esse residual é significativo, né? Se o cara tinha 1 de astig no pré e continuou 1 de astig no pós, e você botou uma tórica, a gente vai ter que repensar, né? Se tem alguma conduta a ser feita. Tem um site que é bem legal, que serve pra gente ver se vale a pena ou não rodar a lente, que chama astigmatismfix.com. Fix de consertar, né? Então é FX. E você coloca lá a lente que você implantou, qual que é o eixo que ela tá. Então você examinou na lâmpada de fenda lá no pós-operatório, né? Tem que dilatar para ver o eixo que ela foi. Então, por exemplo, você planejou a 20 e a lente ficou a 40, será que se eu trazer essa lente para 20 vai realmente zerar? Às vezes não, né? Então, às vezes você induziu mais do que você tinha pensado na incisão e só rodar não vai ser suficiente. Como é que eu vou saber isso? Você vai colocar lá onde está a posição da lente e qual que é a refração do paciente. Então, o cara ficou com 1,5, sei lá, a 30. E ele vai te falar quanto que você tem que rodar, em que sentido e quanto que vai ficar o residual. Então, às vezes ele vai tipo, o máximo que dá pra fazer é você rodar 5 graus, mas ele vai continuar com 1,25, porque, na verdade, você induziu muito na incisão. Então, já dá pra saber se vale a pena rodar essa lente ou não. Regra geral, assim, quando é um astig residual baixinho, a gente costuma corrigir mais nas lentes multi, né? Porque pode ficar com queixa mesmo com residual pequeno, né? Então, se a lente tiver rodado muito no pós, tal, a gente entra de novo e reposiciona. Não no pós-operatório imediato, então a gente espera ali pelo menos uma semaninha pro bag dar uma certa fibrosada antes da gente reposicionar, porque senão às vezes você roda no primeiro pós-operatório e daí uma semana depois a lente tá de novo na posição errada, né? Então a gente normalmente espera um pouquinho, uma semana, 10 dias para ter uma leve fibrose do bag antes de entrar para rodar. Em alguns casos, a gente acaba optando por não rodar a lente e fazer, por exemplo, uma refrativa complementar, tá? Pensando em risco, benefício, você não vai ter que entrar de novo no olho, entrar de novo você volta a riscos que você tem com a faco, até em DOF, né? Pensando que a gente tá entrando na câmara anterior. Então tem que pensar se vale a pena. Em alguns casos, às vezes vale, às vezes a gente entra e roda e tem que corrigir mesmo, se tiver rodado muito, etc. Mas às vezes não, às vezes rodou só um pouquinho, é um astig pequeno, você tem acesso a um excimer laser, você faz uma refrativa, consegue corrigir esse residual também. Esse site que você falou, né, pode ser uma boa para tomar essa decisão, né? Exato. Ele te ajuda a ver se vale a pena rodar, não vale a pena rodar. E se não adiantar rodar, a gente já começa a pensar em outras alternativas, né? Pessoal, acho que a gente conseguiu cobrir todos os assuntos aí de lio tórica. Foi um episódio mais curto, mas que a gente conseguiu aí dar muitas dicas práticas para quem tá, né, começando e mesmo quem já opera e quer refinar um pouco mais a sua técnica, né? Quem tiver dúvida pode mandar mensagem para a gente, manda lá no Instagram, manda mensagem para Mari, manda para mim, vamos trocar uma ideia sobre isso e podem sugerir novos temas de catarata que a gente quer continuar fazendo aí episódios de catarata com muita frequência, tá? Lembrar
lembrar mais uma vez, né, só para vocês não esquecerem que até dia 15/5 o Optic Review Faco tá com um bônus de R$1.000, então clica no botão aqui da descrição para você garantir aí a sua inscrição. Bom, era isso, queria agradecer a Mari pela participação mais uma vez, dizer que é sempre bom conversar com você e já aí deixar as portas abertas para próximos episódios, Mari. Obrigada, B. Acho que foi um podcast que a gente colocou, sei lá, quanto de informação em um espaço de tempo pequeno, né? Mas ouçam de novo aí, se vocês precisarem, tem umas dicas bem interessantes, né? No curso tem muito mais bem o passo a passo, né? De como fazer tudo isso, assim, desde indicação, cálculo, etc. Mas acho que já vai dar para ajudar aí quem tá ingressando nesse mundo das tóricas. Implantem lentes tóricas, pelo amor de Deus. Mesmo o paciente fala, ai, mas ele tem DMRI, tem que ser uma lente mono. Tá, mas, cara, se o cara tem a Shig, tem que ser tórica, entendeu? Não tem por que não corrigir se for uma Shig regular. A Mari falou, lente tórica mais, né? Não é lente premium. Lente tórica é a lente para corrigir o grau do precisa, paciente. Né? Por que você não vai corrigir o grau dele? Nada justifica, né? Realmente. É diferente de uma lente bifocal, trifocal, enfim, né? Mas também, se quiser saber de trifocal, bifocal e EDOF, tem podcasts aí recentes sobre esse assunto. Pessoal, era isso. Espero vocês no Oftcast da semana que vem. Um abraço.